Vocês perderam aqui os aplausos calorosos que eu recebi diante dessa voz de Nelson Gonçalves, a voz que eu estava aqui nesse momento. Então foi aplausos aqui, saltitantes e maravilhados, folhas de árvores caindo, pássaros cantando, motos. Eu vou fazer a sonoplastia de novo para que vocês não percam. Ali, ó, não sei se está dando para ouvir. Foi um escândalo da natureza. Eu vou, como eu estava dizendo, eu vou fazer a leitura dessa psicografia. Essas psicografias foram lá atrás, 2001, sobre os escultores do espaço, pintores do espaço. Do pintores eu acabei que não tinha esquecido, mas a dos escultores eu falei assim, o que eu vou ficar falando de mundos internos? Essa moto podia parar um pouco, né? O que eu vou ficar falando de mundos internos? E aí me veio à mente esse texto dos escultores. Vou ler aqui com vocês. Na medida do possível, se ocorrer alguma coisa, eu paro e comento. Outro detalhe que eu ia falar, não se lembro mais. Vamos embora. Deixa eu achar aqui. Então, o texto é esse, ou o título é esse que eu disse, Os Escultores do Espaço. Os escultores do espaço fazem parte dessa ideia que estamos aqui brincando, conversando com vocês, trazendo um pouco mais de exposição. Isso a gente utilizava só nas oficinas, de dos amigos que passaram a partir daquela pergunta, tá? Mas o que um poeta faz no espaço, né? Depois que vocês desencarnam, vocês que eram inúteis, que eles ficavam falando mal de mim com o meu talento de pintor, riam da minha cara. E aí eu debochava mais sério, falando o que vocês ficam fazendo no espaço. E aí a gente começa um pouco desses trabalhos, eles descortinando. Uma atualização desse trabalho vem com sensibilidade consciencial, que já é de 2017. É bonito ver esses acompanhamentos, eu pelo menos gosto. Sensibilidade consciencial, daqui a uns 1 ano, 2 anos, a gente vai conseguir publicar também. Bom, então lá diz assim, ou eles estão conversando assim. Entre nós, tudo é forma-pensamento. Tudo é matéria fluida a ser modelada pela consciência. Nas searas da Terra, desenvolvemos as habilidades de melhor firmar e fixar uma ideia, dando a ela foco, materialidade, corporeidade, tridimensionalidade. Pode parecer estranho, mas criar estruturas no corpo denso aprimora e facilita muito as criações quadridimensionais e as plasmações do pensamento. Ao idealizarmos algo no contato espiritual, na fixação dessa imagem na mente até a execução na matéria, vão se montando momentos em que impera a concentração e a maturidade. A escultura artística e a criação de forma geral se dão por saturação gradativamente. Ela vai se condensando até que se precipita no pensamento consciente e na criação elegante. É umas... Tem como é que eu vou chamar? Um tópico da estrutura de pensamento na filosofia clínica, 28, chamado ação, que mostra ou tenta captar o movimento intelectivo. Como é que é o movimento do seu pensamento antes de. E como que você pensa que a arquitetura é essa que se forma a partir... Hoje as motos estão demais aqui.
a partir dessa sua interioridade. Como é que você associa uma coisa a outra, elabora um elemento a outro, enfim, constrói esses seus dados, esses seus elementos, esses seus pensamentos. E aqui o que o cara está dizendo é muito desse processo do pensamento, antes da criação mesma, antes da materialização, antes da forma. Isso foi um pensamento. E a habilidade de conseguir tirar um pensamento, seja ele qual for, e dar a ele existencialidade, corporeidade, tridimensionalidade, materialidade, nossa, gente, isso não é simples. A gente fala com muita facilidade, mas realizar o que pensamos demanda muitas habilidades. E essas habilidades aqui, que nós estamos chamando de esculpir, não são única e exclusivamente de se fazer um copo, de se fazer uma mesa, de se fazer uma escultura como a gente vê nos museus, nas exposições. O conceito de escultura aqui vai sendo alargado para pensar, tá, eu pensei a letra A, eu consigo desenhá-la, escrevê-la? E eu pensei a letra A mais B, eu consigo desenhá-la e escrevê-la? E se eu, por acaso, quiser fazer agora esse desenho em outro idioma, por exemplo, o francês, eu consigo? Eu tenho essa habilidade? Em grego, eu tenho essa habilidade? O que é necessário para que eu faça ou transforme essa ideia em algo palpável, corporal, tridimensional? E aí a gente vai vendo que existencialmente as pessoas movimentam isso das mais diversas maneiras. Algumas pessoas, por exemplo, jogadores de futebol ou atleta, eles conseguem executar uma ideia mediante o seu corpo. Eu pensei, a bola está vindo em minha direção e eu já sei antes dela chegar o que eu preciso fazer para manifestar isso fisicamente. Esse ato que é o deslocamento da bola em minha direção até o encaixe com o meu corpo, matar no peito, sair jogando, tocar de primeira ou só dar uma peitada, enfim, os movimentos aqui são muitos, porque a habilidade aqui é fenomenal, é inacreditável, algo assim a Ronaldinho Gaúcho. É mais do que Ronaldinho Gaúcho. Eu fico empolgado quando eu falo de futebol. Das minhas habilidades, mas eu não vou cortar o pensamento. Esse ato do deslocamento da bola até 1 bilhão de coisas aconteceu na sua malha intelectiva. Eu chamei a malha intelectiva para cá, mas cada vez mais a gente está percebendo que a malha intelectiva é todo o nosso corpo, é toda a nossa pele para dentro. Se fosse ou dependesse apenas de um comando mental, a bola bate no seu peito e volta. É por você ter algumas inteligências bem sensoriais, altamente sofisticadas, que independem de uma racionalização do que a gente vai estruturar por muito tempo como sendo cérebro, que essa bola se encaixa perfeitamente no meu corpo antes dela vir. Essa bola que está vindo, ela não é um ente de fora, ela faz parte do meu ser. Eu a percebo como uma extensão minha e caminho e jogo a partir disso.
Algumas pessoas então fazem isso com o futebol, outros fazem isso com a música, outros fazem isso com dinheiro. Algumas pessoas veem a capacidade de ganhar dinheiro como essa extensão. Isso é meu. Isso faz parte de mim, isso está em mim. Aí ficam os loucos falando assim do merecimento, que você tem que se sentir merecedor. Olha, pode até ir por esse caminho, mas é mais profundo do que necessariamente só merecimento. E alguns de nós têm uma atração ou uma habilidade atrativa para alguns campos mais do que outros. Bom, isso daqui foi só o primeiro parágrafo, eu espero não ficar aqui enchendo vocês desse jeito nos outros. Vou tentar ser mais curto. Vou tentar. É devido à concentração. É devido à concentração que chegamos a efetuar e cumprir a execução de uma obra, seja qual for, de forma que é pela maturidade que o artista se revela. Inúmeras vezes, nosso espírito em desdobramento, no astral, já iniciou uma obra que ainda demorará o tempo de amadurecimento para que ela seja executada na Terra, no plano físico. Outras milhares de obras ficam apenas no plano etérico, no mundo simbólico do artista, sem condições de serem materializados no físico, seja por falta de recursos materiais, seja por falta de amadurecimento do mesmo. De forma que toda obra é fruto do amadurecimento interior ou da mediação que fazemos entre os muitos planos, sensibilidade, isto é, o contato do artista com o sublime, com outro plano, buscando sempre a realização dessa obra no seio do seu íntimo e no seu habitat. Nós somos cartesianos, nós dividimos o mundo, corpo e mente, alma e corpo. E o que esses caras ficam tentando nos contar do processo deles, depois que eles estão no plano astral, é como que não havia esse interregno que a gente coloca. Olha, saio do meu corpo, estou dormindo, saio do meu corpo, estou vivo, estou encarnado, saio do meu corpo, desloco, lá eu vejo uma série de obras que eu tenho aqui que fazer um download, e eu não consigo por vezes fazer o download porque eu não tenho maturidade para realizar. Eu não tenho condições, por vezes simbólicas, de as realizar. Então eu desço, vamos supor, pensando em níveis. Eu aqui estou nesse quinto nível, eu consigo descer com essa obra até o quarto, eu consigo descer com essa obra até o terceiro, mas do segundo para o primeiro, plano material, plano físico, por vezes ela não vem. Mentalmente, muitos de nós têm ideias brilhantes, perfeitas, claras, distintas, lindas. Não as consegue materializar. Não as consegue trazer para esse mundo concreto. É isso que esses caras estão chamando de escultura. E é daí que eles vão virar e falar assim, porque isso sempre me assustava. Né? Você vai virar e dizer assim, não, o escultor é fulano, um grande escultor, maravilhoso escultor. E eles, de repente, se curvavam diante de uma pessoa que não teve nenhum décimo da notoriedade que eles. E o que eles estavam ali dizendo, representando isso, é assim no plano astral, na cidade de cristal, em todas essas esferas, é que os artistas do espaço não é, no caso dos escultores, vou ficar neles, depois eu abro para outros, é essa capacidade de transformar a própria vida em uma obra de arte, de permitir que essa força externa nos modele, ao mesmo tempo que a gente modela algumas outras coisas. É um processo ininterrupto.
é um processo que não tem a divisão que nós colocamos. É um processo em que corpo, mente e espírito está interagindo. O eu, o outro e a transcendência se faz uma coisa só. E eu sou o instrumento disso e por vezes instrumentalizo outros. Sujeito e objeto numa interação. O Merleau-Ponty, nesses seus fenômenos da corporeidade, nos falam das mãos, né? Novamente as mãos. Sujeito, objeto é enquanto conceito, enquanto marcação, enquanto elas estão paradas uma diante a outra ou isoladas uma ao lado da outra. No momento que elas se tocam, isso se funde. É sujeito e objeto ao mesmo tempo. É aí que eu fico assim, tá, mas você não vai ficar definindo as coisas? Podemos buscar essas definições. Podemos entrar nesses campos filosóficos, esses campos metafísicos, esses campos estéticos, esses campos da epistemologia da física. Mas o mais gostoso é o entendimento desse transpassar, desse envolver, desse interacionar e desse relacionar. É isso que a gente vai buscando, é isso que a gente vai inteirando. As marcações dos muitos movimentos espirituais, aí desde a chamada do eu superior até a manifestação do Divino Espírito Santo, que a gente ficava falando da voz e das mediunidades e das sensitividades, é um pouco desse traço. Permita-se ser conduzido por esse fluxo. Não crie tanta resistência a esse fluxo. Sigo. Uma escultura, antes de ser uma madeira, uma pedra, uma rocha, um granito, um mármore, ela é interioridade, ela é subjetividade. Será mediante o ato amoroso, o autoconhecimento do escultor, que o granito, o mármore, ganhará feição, forma, textura, leveza, consistência. Esse trabalho de dar forma ao objeto é similar e proporcional ao trabalho de revirar-se e de se descobrir e de se desvelar. Esculpir é então a arte de se autorapidar, de eternamente buscar uma melhor feição, melhor textura, melhor depuração. É se retirar da condição de coisa, de nada, de inércia e ser criador, lapidador de si mesmo, de sua própria vida e de sua própria existência. Esculpir é o ato de tornar o cinzel extensão de nossa alma e de nossa sensibilidade, buscando dar a melhor forma para aquilo que era visto e tido como nada, penetrando em nossos espaços vazios e permitindo que o artista consciencial em nós faça uso desse material, dando-lhe a forma mais apropriada, mais associada à essência do que ela quer ser e já é. Aqui só um detalhe que eles acabaram mudando, é que hoje a gente não fala criador, a gente não traz esse criador, a gente vai reutilizar com mais força o processo de co-criador. E a gente trabalhava justamente as oficinas com essa coisa da cocriação. Mas a cocriação não na perspectiva espiritualista, New Age, nova era, nova energia, mas a cocriação nesse sentido epistemológico, estético, renascentista, de participarmos da obra, de adentrarmos e fazermos partes da obra também, co-criadores. Sigo. Um câncer não, por favor. Um câncer não, tô acabando. Se não me engano, faltam mais uns 3, 4, 50 parágrafos. Mentira. Faltam 1, 2, 3, 4, putz, lira, 5, 6, 7, 8, 9. Mas são curtos. São curtos. Pera aí. Vem comigo, estamos indo embora. Essa daqui eu já li. Deixa eu ver aqui. Mas se podemos falar
do escultor como sendo aquele que lapida a si mesmo, que se esculpe, dimensão subjetiva, temos que registrar o aspecto exterior da escultura, em que o universo é formado, dimensão objetiva, que forma a estrutura real do universo, dimensão onijetiva, em que uma dimensão não existe sem a outra e ambas compõem a totalidade. De tal forma que, assim como no plano material criamos estátuas, no plano etéreo criamos flores, montanhas. Queremos dizer que a prática da escultura no plano físico é similar à do plano etéreo. A mudança ocorrida é que entre nós tudo é forma, pensamento. Se em terra tínhamos que fazer uso dos instrumentos materiais, aqui o instrumento que temos é a mente e sua capacidade de plasmar, de dar forma aos nossos pensamentos. No entanto, essa habilidade é melhor adquirida na Terra. Encarnados, podemos aprender vagarosamente a visualizar, manter e materializar um pensamento, ter o esmero, a paciência, a perseverança, a disciplina de confeccionar algo que na nossa mente está pronta desde o primeiro instante em que vimos o granito. Contudo, dar forma a essa ideia, possibilitar que ela seja visualizada e compreendida por outros, é trabalho de esculpir-se. É a ideia que a gente estava levando e levantando de que é um único movimento, o interno, o externo e o que eles colocam como sendo objetivo. O meu, o outro e o mundo. Esse é um processo, então, de que quando eu estou lá no granito fazendo o processo de lapidação, na verdade eu estou fazendo esse mesmo processo e trabalho em mim. E essa habilidade que na Terra, por vezes, a gente vai considerar inútil, alguns vão destruir as artes, vão querer queimar artista, não dão bolsa para os caras, acha que é inútil, escola de arte para quê? Para que essa gente fica aí? Enfim, né? Essas políticas que a gente vê todos os anos se repetindo e nos momentos em que se aprofunda a exterioridade interna do fascismo, essa cadela que não sai do cio, como já dizia outros, amplifica os ataques a esses mundos, a essas pessoas, a essas criações, a esses movimentos. Posto isso, já me pediram aqui, disseram que o momento é só até aqui mesmo, porque na semana que vem nós vamos conversar sobre o mundo objetivo. E essa segunda parte que nós vamos fazer a leitura vai tentar dialogar um pouco com esse mundo objetivo. Na verdade, não chama mundo objetivo, chama mundo externo, o que vemos quando olhamos. Que é um pouco dessa relação do esculpir, do ser esculpido, e que realidade é essa que se apresenta diante desse meu fazer. Pois bem, a ideia então era essa, o pensamento então é um pouco esse qual e qual é a ideia. Nós somos repletos e povoados de símbolos, de signos, de sinais, de elementos. Isso tudo nos habita. Quando a gente faz os nossos trabalhos terapêuticos, hoje menos, hoje eu tenho utilizado uma marcação mais da filosofia clínica, então eu fico segurando a onda mais vezes. Mas quando eram trabalhos mais de ordem, eu vou utilizar o termo metafísico, a gente adentrava, e ainda a gente adentrava com muita facilidade esses espaços internos. E aí, pensando em espaços internos, é um pouco disso que talvez a gente vai desdobrando para frente. Nosso corpo sexual, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, vou parar nesses,
são repletos de imagens, repletos de sons, repletos do que somos. E isso está aqui, mas está aqui. É um campo mesmo. E alguns corpos mentais, gente, nossa, transliterados para questões sonoras. Imagina heavy metal com samba. Samba do crioulo doido ainda. Muitos de nós, é esse o nosso campo mental. Um pensamento é heavy metal, aí o outro é samba, aí o outro é chorinho, aí o outro é música clássica, aí o outro é... Isso tudo habitando. E quando você chega e aproxima disso, o cheiro de alguns desses sons, de alguns desses elementos, de alguns desses signos, te joga para fora, te expulsa mesmo. Nos emocionais, nos corpos emocionais e principalmente nos corpos sexuais, os cheiros e as intensidades das cores são ainda mais fortes. Por vezes mais intensas e repulsivos algumas vezes. Isso em todos nós, tá, gente? Não é bonito nem feio, só é um pouco de é assim. E quando você diz é assim, você está baseando-se em quê para afirmar? Pois é, não temos. É uma percepção, é uma leitura de um mundo que a gente acessa a partir da pele do outro que está diante de nós, mas que nos remete para espaços que são da pele para dentro, muito além do que ele acredita como sendo um pensamento único. Ali, nesses universos simbólicos que os artistas estavam dizendo, os escultores, a gente vai encontrar em manicômios muitos dos caras dizendo assim, aquela música lá que o Roberto roubou de mim. Porque por vezes tem caras que garimpam, é isso mesmo. Tá aqui, ó. Peguei, puxei, trouxe, eu trouxe. Mas estava aqui mesmo. E esse aqui mesmo é meu, é seu, é do outro, é de muitas pessoas. Mas alguns conseguem fazer esse movimento do esculpir material, outros não. E às vezes esse cara viu, poxa vida, o umbral hoje melhorou um pouco. Aliás, melhorou um pouco, eu não sei porque eu estou afastado de algumas coisas, mas eu vou acreditar que tenha melhorado um pouco. O que a gente via saindo no carnaval, a gente escutava antes, 6 meses, 7 meses antes no umbral. Era o mesmo hit, a mesma batida. A batida é a mesma que é nós, né? Mas a letra hipnótica, o comando, porra, tava lá, aquilo lá seduz. O povo vai atrás do Telé, só não vai quem já morreu. E quem já morreu tá indo também. Vai, 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 vai. Ou 6, 7 meses antes a gente já escutava isso. Consegue registrar e transformar em música? Alguns não. Outros sim. Mas quando a gente escuta aqui, porra, você vira e fala assim, ouvi, estranho. Eu ouvi isso aí. Isso daí era utilizado em tal lugar para isso. E muitas vezes é. Quando os meus amigos evangélicos ficavam dando esporro e chiliques, falando dessas músicas do mundo, essas coisas todas, tirando os exageros, muitas vezes tem muita razão e tem muito sentido. Mas enfim, semana que vem a gente vai falar dos mundos. Já esqueci de novo. Nós vamos falar do mundo externo, o que vemos quando olhamos. Vamos entrar um pouco nessas searas, vamos prosear um tanto. Beijo aí em todos.
Fiquem com Deus e permitamos todos nós, por vezes, sermos instrumentos